Olá, tudo bem? Na nossa aula 4 de língua portuguesa falaremos sobre semântica. Semântica é o estudo das significações das palavras e das suas mudanças de significado através do tempo e também em questão da colocação na frase, tá? Então falaremos sobre conotação, denotação, sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo e assim por diante. Vamos lá. Conotação. Chamamos de conotação o sentido figurado da palavra, tá? Então, sentido figurado. Como? Como, por exemplo, o ambiente daquele bairro é barra pesada, né? Então, você tem aí uma palavra em sentido figurado, né? Barra pesada, né? Ou, ou dizer a notícia do assalto o deixou de boca aberta. Enfim, são essas palavras, né, em sentido figurado que são usados. Outro exemplo de conotação é dizer assim, conotação, ela é uma joia de menina, né? Joia, no caso, o sentido figurado da palavra. Já denotação é o sentido real. Se eu quiser usar a palavra joia, eu digo, o rubi é uma joia que encanta os meus olhos. Então, no caso, estou usando o sentido real, é a denotação, ok? Ambas são usadas, né, no nosso dia a dia, várias delas, para enfatizar, né, a conotação usada para enfatizar termos, né, ou até deixar as frases mais simples. No nosso dia a dia, exemplos de conotação, que tem aqui umas frases, eu esqueci de colocá-las aí. É moleza abrir um crediário. Aqui, acho que esse livro é antigo que está escrito aqui. O ambiente é moleza abrir um crediário na Yamada. Esse livro é de quando aí? Tá, vamos lá então. André estava de cabeça quente, né? Que é o sentido figurado, que significa... O que será que significa, né? André estava de cabeça quente, estava com raiva, né? Estressado, enfim, tá? E a denotação no sentido real, não tem muito o que falar, né? O nosso dia a dia é repleto de denotações, de palavras de sentido real. Dizer assim, a casa caiu. Bom, se for literalmente, né? Se for em denotação, sentido real, a casa caiu. Agora, se eu disser, a casa caiu para os bandidos, é conotação porque é o sentido figurado, né? Significa que eles se deram mal. Ok? Então, esse é a conotação e denotação muito conhecido. Vamos lá. Seguimos. Sinônimos. Palavras diferentes com significados com o mesmo significado, tá? Então é o seguinte, a diferença deles é que você vai utilizar uma palavra, uma outra palavra, para significar aquela mesma coisa, né? Então, muito usado em questões formais, também utilizadas nas redações, que é se você conhece uma palavra para diferenciar de uma que você já falou, é muito importante, né? Por exemplo, vamos falar de conjunções ainda em uma dessas nossas aulas, mas, porém, que são sinônimas, têm o mesmo significado. Fui à praia, mas choveu, fui à praia, porém choveu, é a mesma coisa. E conhecer sinônimos é importante, porque dentro da redação você vai escrever uma palavra e, poxa, eu necessito dessa palavra, mas você vai ter de usar uma diferente para não ficar repetindo. Vamos lá, exemplos de sinônimos. Temos aqui, olha, alfabeto abecedário, é a mesma coisa, né? Falecer, morrer, olha a diferença. Essa aqui é legal, escarradeira e cuspideira, mesma coisa. Língua e idioma, já fugindo do sentido real da palavra língua, né? Que é o órgão, né? Do sistema digestório, língua. Mas aqui estamos nos referindo à língua, que é igual a idioma. Belo e bonito, gostoso, saboroso, ou seja, não há diferença, é a mesma coisa. Menino e garoto, esperar, aguardar, pessoa, indivíduo, né? Roubar, usurpar, furtar, né? Surrupiar são exemplos de roubar, né? São sinônimos. Uma palavra pode ter mais de um sinônimo, por isso que é importante
que você pesquise outras para que o vocabulário fique, para que haja um enriquecimento do vocabulário. Casa, residência, cadê? Ter, possuir, rezar, orar. Teve gente que falou que rezar e orar é diferente. Não, é a mesma coisa. Rezar e orar são sinônimos, tá? Nada a ver, não há nenhuma diferença. Seguimos. Então, sinônimos, palavras diferentes com o mesmo significado. Antônimo. Isso aí a gente nem vai se prolongar muito, é conhecido pra caramba. Antônimo é a palavra com sentido oposto. Então você tem bonito. Qual é o antônimo de bonito? Feio. O antônimo de sim, não. Antônimo de abaixar, levantar. O antônimo de nascer, morrer. Sair, chegar, vida, morte, etc. Então, o antônimo é o contrário. Não há tanto segredo nisso. Agora a gente tem exemplos de parônimos. Parônimos. Pronúncia e escrita. Pronúncia e escrita. Parecidas e significados diferentes. Então, fique atento às palavras que vamos dizer aqui, que são parônimas. E também para que você pesquise outras, tá? Porque uma letra faz muita diferença nessas palavras parônimas. Às vezes você acha que está errado, mas não é errado a escrita da palavra, mas o sentido dela. Então vamos lá. Acento com C e acento com SS. Tem que saber a diferença. Acento com C, né, é o sinal gráfico, né? Acento agudo, acento circunflexo, né? Acento com SS é o local de sentar, um banco, né? Uma cadeira, então é o assento, tá? Ascender e ascender. Ascender significa subir e acender com C significa pôr fogo, acender, acender o fogo, pôr fogo. Cerrar com C e cerrar com SS. Cerrar com C significa fechar e cerrar com S significa cortar. Outra muito interessante, cara, até em concurso público, cozer com Z e cozer com S. Cozer com S, cozer com Z significa cozinhar e cozer com S significa costurar. Cela e cela, cela com C, cela com S, existem os dois, tá? Cela com C é uma prisão, tá? É uma prisão. E a cela com S é o arreio para cavalo, tá? Ou também o verbo selar. Então preste atenção no significado. Conserto com C. O conserto com C significa ajustar alguma coisa, tá? Arrumar, ajeitar. E o conserto... Epa, perdão. Erro de minha parte aqui. O conserto com C... Aqui o livro tá errado, tá? Tá errado aqui o livro. Olha só, um erro. Muito cuidado com os livros que vocês usam, tá? Porque esse aqui tá incorreto. O concerto com C é música, tá? Então, quando ocorre música, por exemplo, violino, violão, saxofone, todos os instrumentos musicais juntos, tocando música, isso é um concerto, é com C, tá, gente? Então, desculpe pelo erro e também eu acabei olhando o livro aqui, tá errado o livro. Concerto com S é arrumar, ajeitar alguma coisa, tá? Então, concerto com S é arrumar, ajeitar. Então, muita diferença. Levei minha mãe ao concerto. Concerto, que concerto é esse? Com C ou com S? Levei minha bicicleta ao concerto. Qual é o concerto? Então faz muita diferença. Se eu dizer levei minha mãe ao concerto e escrever com C, tá dizendo que, né, tá correto. Você levou para assistir um conjunto de instrumentos musicais a tocar, né? Agora, levou minha mãe ao concerto e escrever com S, aí já é estranho, né? Sua mãe tem algum defeito, foi arrumar. Então,
tomar cuidado com essas letrinhas aí. Espiar e espiar. Bom, espiar com S significa observar, espionar. E espiar com X significa reparar falta, né? Reparar erro, tá? Incipiente e incipiente. Essa é muito legal para a gente sacar essa aqui. Se você chamar o cara de incipiente, por exemplo, o incipiente com S significa ignorante, tá? E o sentido besta mesmo, burro. Incipiente com S significa ignorante. E o incipiente com C significa principiante, tá? Aquele que está começando. Então, muito legal essa diferença aí. Ratificar e retificar. Ratificar significa ratificar. Ih, rapaz, cadê? Sumiu daqui, ó. Pera aí. Tá. Então, ratificar significa confirmar alguma coisa, tá? Então, ratificar significa confirmar e retificar significa corrigir. Essas palavras são semelhantes, então vale ressaltar o tipo de palavra que você vai usar. Ratificar significa confirmar algo, né? Ratifico ratifico tudo que estou falando aqui e retificar significa corrigir, tá? Então gostaria de retificar o meu erro. Tem também aqui tráfego e tráfico, tá? A palavra tráfego significa movimentação, né? De pessoas, de carros, enfim, isso é tráfego. E tráfico, venda ilegal, né? Então esse é o sentido de tráfico e tráfego. Tem essa, despercebido e desapercebido, que tem gente que acha que está errado, tá? E não está errado não. Despercebido significa não percebido e desapercebido significa desprevenido, tá? Então, despercebido, não percebido e desapercebido é desprevenido, tá? Então, muito cuidado ao usar tais palavras. E também, essas não estão erradas, tá? Desapercebido existe sim. Vamos lá, a próxima é imergir e emergir. Imergir significa afundar e emergir significa vir à tona, né? Inflação, né, significa crise, né? Crise financeira, é uma inflação. E a infração é uma falta, né? Um desrespeito, uma infração, a lei principalmente, né? Outra palavra, emigrar e imigrar. Ok? Então, outra palavra é emigrar e imigrar. Emigrar significa sair de um país, deixar um país. E imigrar significa voltar, né? Entrar em um país. Voltar não, entrar em um país. Próxima, olha isso aqui, é estranha pra caramba essa palavra aqui. É esbaforido. Esbaforido significa ofegante, apressado, né? E espavorido significa apavorado, tá? Muito importante procurar outros parônimos, tá? Dispensa, o ato de dispensar. Despensa, o local onde você guarda seus mantimentos.
Seção. Seção com S cedilha. É onde você... Perdão, é uma divisão. Então, por exemplo, no shopping, procuro a seção de eletrodomésticos. Seção, então, uma divisão. Seção com CSS é o ato de doar alguma coisa. E seção com SISS é uma reunião. Como, por exemplo, os parlamentares farão uma sessão para debater tal assunto, uma sessão. Assim como no cinema, uma reunião de pessoas para assistir um filme, né? Comprimento e cumprimento. Comprimento é a medida, né? E cumprimento é o ato de cumprir ou cumprimentar alguém, tá? Taxa com X é o que tem que ser pago, o valor pago, e taxa com CH é o preguinho. Taxa com X é o imposto, taxa com CH é o preguinho. E por fim, homônimos. Tem o mesmo som e escrita, mas significados diferentes, tá? Então vamos utilizar o mesmo som que a outra palavra, mas significado diferente. É tudo igual, por isso que é chamado de homônimo. Então nós temos aqui a palavra banco. A palavra banco, ela tem os seus significados, por isso que ela é homônima. Banco pode significar assento, né, com encosto, sem encosto, perdão. E o banco também pode ter o significado de banco com estabelecimento que realiza transações. Então, é por isso que ela é homônima. Ela tem o mesmo dois significados, tá? Mato pode ser um bosque e também pode ser o verbo matar. Eu mato, tu matas, ele mata. Livre pode significar solto e livre do verbo livrar. Deus o livre. Rio significa o curso d'água, né? Ou também o verbo rir. Eu rio, tu ris, né? Eu rio. Amo pode ser o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Ou servo, né? Sim, meu amo, né? Sem o R, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fui pode significar o verbo ir, né? Eu fui à escola hoje, né? Ou fui, o verbo ser. Ah, eu fui professor enquanto jovem. São pode ter três significados. Adjetivo de sadio, né? Ele encontra-se são após a pandemia. Também o verbo ser, eles são meus amigos. E também o são de santo, tá? O para, ele era um verbo com acento diferencial. Não existe mais acento diferencial, tá? Então ele era o para preposição, por exemplo, vamos para a escola, para, né? Então aí é uma preposição, falaremos também mais à frente, e para, que era tinha o acento diferencial, agudo, não tem mais. Então o verbo parar, tá? Ele não para de rir. E pelo, que também tinha acento diferencial, não tem mais. Pelo, preposição, né? Uma contração, né? Entre a preposição. E pelo, que tinha um acento circunflexo no E, não tem mais. Né? Pelo, que é um substantivo. Certo? Essa foi a nossa aula número 4 sobre semântica. Até a próxima.